E o Flamengo já mira a contratação de um novo zagueiro com a venda de Fabrício Bruno para o West Ham da Inglaterra. O Flamengo vai à Europa em busca de uma nova contratação. Eu vou trazer todos os detalhes para vocês. Situação envolvendo um nome muito conhecido no futebol brasileiro, hein? Pode pintar no nosso Mengão queridão. Vamos falar também sobre as palavras do Augusto Melo, que hoje ele concedeu uma entrevista a um podcast aí, né? E falou sobre a situação envolvendo Gabriel Barbosa. Se falando em Gabigol, quem leva a melhor, hein? Quem leva a melhor em relação Cruzeiro e Atlético Paranaense? Nesse exato momento são os dois mais interessados, forte, para poder chegar e contratar Gabigol. Será que realmente o Flamengo vai vender Gabigol? A gente vai falar sobre esse assunto porque Cruzeiro e Atlético Paranaense estão no páreo, sem contar com interesses de outras equipes em Gabriel Barbosa. Rodolfo Landim não quer Gabigol, segundo o jornalista. Eu vou falar sobre essa situação envolvendo Gabriel Barbosa. Próximo jogo do Flamengo, Nicolás de la Cruz. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora, então não perde nada. Já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixa teu like, compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Bom, já começo falando sobre o próximo jogo do Mengão queridão. O Flamengo hoje ganhou folga, o elenco, né, ganhou folga hoje. Hoje havia aquela expectativa, situação envolvendo o Nicolás de la Cruz. O Flamengo ontem informou em suas redes sociais, situação do Nicolás de la Cruz, né, que sofreu um trauma no joelho direito, será reavaliado no CT do mais querido do Brasil, mas a princípio só poderemos ter informações mais concretas desses exames que serão realizados nessa sexta-feira, quando o elenco do Flamengo se reapresenta amanhã, nessa sexta-feira, para dar o pontapé inicial para ir em busca da classificação da Copa Libertadores da América para as oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. O Flamengo se reapresenta amanhã. Até então o Flamengo ainda não, né, fez comunicado nenhum sobre o Nicolás de la Cruz, mas amanhã teremos novidades. Espero que não seja nada grave e o Nico esteja já à disposição do técnico Tite para o jogo de terça-feira contra o Milionários da Colômbia. Há uma expectativa para que Eric Pulgar, Bruno Henrique e também Léo Pereira já estejam à disposição do técnico Tite para esse jogo. Irão passar por uma nova reavaliação, mas vai dar tudo certo para o nosso Mengão queridão. Independentemente, o Flamengo precisa dessa vitória. Seja com quem for, com Léo Pereira, seja com Eric Pulgar, seja com Nicolás de la Cruz, que é um maestro no meio de campo. Mas o Flamengo precisa dessa vitória, essa é a verdade. Precisa vencer. Independentemente com quem for, precisa da vitória, não tem outra, tem que vencer. Bom, mudando de assunto aqui, vamos falar sobre a situação envolvendo, cara, que situação chata pra dedéu, hein? Situação do Lucas Paquetá, né? Lucas Paquetá, que foi oficialmente aí denunciado pela FA, né, que é a Associação de Futebol da Liga Inglesa, por um total de 6 infrações. E de acordo com as acusações, o brasileiro tentou receber cartões contra o Leicester, o Villarreal, o Leeds e também o Bournemouth. E Lucas Paquetá tem até o dia 3 de junho para responder. Informação foi trazida aí pelo jornalista Fred Caldeira. Mano, que situação de Lucas Paquetá, muito próximo de se transferir para o Manchester City. E agora, novamente agora, parece que não vai ter jeito, né? Melou agora, né? Lucas Paquetá soltou uma nota em suas redes sociais que diz o seguinte: olha só, estou extremamente surpreso e chateado com o fato de que a Associação de Futebol ter decidido me acusar. Cooperei com todas as etapas da investigação e forneci todas as informações que pude durante estes 9 meses. Nego as acusações na íntegra e lutarei com todas as minhas forças para limpar meu nome. Devido ao processo em andamento, não fornecerei mais comentários. Disse aí, né, Lucas Paquetá, que se pronunciou em relação a esse processo. Mano, é triste, né, cara? Caso seja realmente aí condenado, Lucas Paquetá pode ficar de fora dos gramados, no mínimo, por até 6 meses. Essa é a informação que temos. Vamos ver o que deve acontecer, mas
segundo as informações que apuramos, isso só vale lá para o futebol inglês, tá? Só vale para o futebol inglês. Então assim, vamos ver aí, torcer para que dê tudo certo aí para Lucas Paquetá, se teve envolvimento ou não. Vamos saber nos próximos dias. Agora, se teve, é uma baita sacanagem também, né, Paquetá? Pelo amor de Deus, né, cara? Você ganhando um salário astronômico. E, pô, então, mas se ele fala que é inocente, nega as acusações, né? Vamos apoiar e vamos torcer para que dê tudo certo aí para o nosso ex-Flamengo, cria das categorias de base do nosso Mengão queridão, Lucas Paquetá. Bom, se falando sobre processo, vamos falar sobre Gabriel Barbosa agora, né? Que está aí sobre um efeito suspensivo, ainda terá uma decisão final do CAS, mas a situação que a gente vai falar agora é sobre uma possível saída de Gabigol do Flamengo. Porque nesse exato momento existe uma, posso dizer assim, uma disputa acirrada aí pela contratação de Gabriel Barbosa do Flamengo. Atlético Paranaense e Cruzeiro são os dois clubes que vêm forte. Inclusive foram os dois clubes que já chegaram, já apresentaram propostas. Do lado do Atlético Paranaense, o técnico Cuca chegou a conversar diretamente com o Gabigol, com o staff de Gabigol e até mesmo com a diretoria do Flamengo. Só que não gostaram muito bem da proposta do lado do Atlético Paranaense. Cuca gostaria de ter muito Gabigol no Atlético Paranaense. Do outro lado, do Cruzeiro, já foi apresentada uma proposta, segundo as informações do jornalista Júlio Miguel Neto, de 3 anos e meio de contrato com um salário significativo, quase nas casas do 2 milhões por mês. Assim, não é só esses dois clubes que têm o interesse de poder contratar Gabriel Barbosa, mas são os dois mais avançados. Vale ressaltar que Bahia, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos são clubes interessados na contratação de Gabriel Barbosa. Porque o Gabigol está tão sendo cobiçado em um momento tão difícil para o Flamengo, que por outro lado o Landim não gostaria de mais contar com o Gabigol, né? Situação complicada após essas polêmicas envolvendo o Gabigol. Essas polêmicas, né? Porque não é uma só, né? São várias. Mas eu volto a falar. Boa parte da torcida do Flamengo não vê com bons olhos a saída do Gabigol. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, quer a continuidade do jogador no elenco. O técnico Tite ontem até falou sobre a situação de Gabigol. Ele não deu muitos detalhes, mas ele fala que vai, né, reestruturar, vai realmente restaurar o bom futebol com o tempo, a confiança e tudo muito mais. Leva um tempo, mas ele é um jogador muito importante. Não é um jogador qualquer que possa ser dispensado assim de qualquer forma. Landim não pensa em contar com Gabriel Barbosa para o resto da temporada. E aí, nação, o que vocês acham sobre a situação de Gabigol? O Cuca vem com tudo, vem forte. Se falando sobre no Corinthians, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, participou do podcast Cross e falou sobre Gabigol, atacante do Flamengo que vestiu a camisa da equipe paulista. E ele falou o seguinte, abre aspas: hoje nenhuma. Quando foi perguntado, né, sobre interesse, se havia ainda algum interesse do Corinthians no Gabigol, ele falou, hoje nenhuma. Vieram perguntar isso sobre a camisa, mas ele declarou que coleciona, que ele torce para o Corinthians, todos sabem, mas defende o Flamengo. Não fomos atrás e não existe nada agora. Antes sabíamos das dificuldades e nunca prometi. Gostaria muito, disse que tem a cara do Corinthians e ponto. Depois disso, nunca mais. Não falamos nada. Tudo em paz e segue o jogo, né? Garantindo aí o presidente do Corinthians, Augusto Melo, que não existe nada aí do interesse do Corinthians agora. Já houve, hoje não tem mais nada. É vida que segue o jogo aí. Augusto Melo, presidente do Corinthians, entrevista ao podcast Cross. E aí, o que vocês acham sobre a situação de Gabriel Barbosa? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião, beleza? Bom, mas por outro lado, o Flamengo tem saída confirmada, né? O Flamengo é vendendo o Fabrício Bruno. O Flamengo vai precisar ir ao mercado da bola. E com a venda do zagueiro Fabrício Bruno, o Flamengo já tem nomes sendo
mapeados, não é um nem dois só. Mas alguns nomes que estão sendo sondados pela diretoria rubro-negra, um deles é o de um jogador bastante conhecido dentro do futebol brasileiro. Trata-se de Nino, ex-fluminense, campeão da última Libertadores. O defensor tem 27 anos e foi contratado pelo Zenit por apenas 7 milhões de euros. A diretoria do Flamengo então sonda o atleta, mas não será simples. Nino é titular do Zenit e o clube russo costuma sempre dificultar as negociações quando se trata de algum interesse do Flamengo. Isso aí é verdade, isso aí a gente sabe. Realmente, de fato, o Zenit nunca facilitou nada com o Flamengo. Foi assim sempre que o Flamengo foi lá procurar o Claudinho, o Wendel. Agora, o Nino é um dos jogadores, um dos nomes que o Flamengo está aí realmente de olho no mercado. E eu vou falar para vocês, Henrique, vai precisar de um novo defensor. O Léo Ortiz tem que jogar, sim, tem que jogar. Mas o Flamengo tem que se precaver, porque no final do ano, Davi Luiz também deixa o Flamengo. Então fica Léo Pereira, Léo Ortiz e o menino Cleiton só. Eu falo menino assim porque é o garoto que veio da base aí, mas é, né, ainda é jovem. Aí o Flamengo vai ter que precisar sim. Por quê? Sem Davi Luiz, sem Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Léo Pereira, vai ser algum se lesiona, se machuca, recebe uma suspensão por cartões já vermelhos, não sei. E aí quem fica, né? O Flamengo precisa, mas realmente aí, será que Nino do Zenit da Rússia, ex-Fluminense, é um bom nome para reforçar o nosso Mengão queridão? Fique à vontade e deixe aqui nos comentários a sua opinião. Lembrando que não tem nada de proposta oficial ainda, é apenas nome que o Flamengo vai sondando, vai colocando na lista, e nessa lista o nome de Nino é um dos que vem figurando, que é considerado o nome mais ideal nesse momento para chegar e reforçar o nosso Mengão queridão. Lembrando que Nino tem 27 anos, tem contrato com a equipe russa até o meio do ano 2028, e de acordo com o portal Transfermarkt, ele valorizou muito depois que chegou lá no Zenit da Rússia. Hoje, de acordo com o portal Transfermarkt, o valor dele é de 10 milhões de euros, foi comprado por 7. Hoje, de acordo com o portal Transfermarkt, vale 10 milhões de euros. Tudo bem, não é um valor que o Zenit poderia vender, poderia até facilitar ali, mas com o Flamengo é muito difícil, né, gente? Então, bom, vamos ver o que deve acontecer. Outros nomes já aparecerão, com certeza, mas o Flamengo vai no mercado, sim, contratar um novo zagueiro. Valeu? Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.